Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vamos ouvir a leitura da palavra. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós o que credes. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo está agradecendo a Deus por esses irmãos. Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. O apóstolo já tinha mencionado a sua gratidão a Deus por esses irmãos. No capítulo 1, versos 2 e 3, ali Paulo expressa a sua gratidão. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve algumas razões da sua gratidão a Deus por aqueles irmãos. Ele fala da fé desses irmãos, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: damos sempre, 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 sempre graças a Deus. É sempre. Essa é a linguagem de uma pessoa que crê sua identificação com Cristo, sua morte com Cristo, sua ressurreição com Cristo e o viver de Cristo em seu interior. Uma pessoa que crê inteiramente, totalmente na suficiência de Cristo. Quando alguém cronicamente murmura, vive se queixando, essa pessoa não está crendo a sua morte e ressurreição em Cristo. Essa pessoa não está desfrutando do viver de Cristo, não está desfrutando do próprio Cristo em seu interior. O pecado, irmãos, transformou o ser humano em um ser egoísta, profundamente egoísta. O egoísta vive por si mesmo e para si mesmo, e isso resulta em muita ingratidão
diante de Deus. É uma maneira ingrata de se viver. Será que Paulo tinha motivos para se lamentar, chorar um pouco, murmurar? Será que ele tinha? Ou só eu tenho? Não. Paulo tinha. Paulo tinha tribulação, e muita. Tinha sofrimento. Além disso, tinha cuidados. Tinha preocupações, como você e eu. Mas ele optou pelas ações de graças diante de Deus. Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, ele tinha gratidão no coração diante de Deus. Podemos conhecer o coração regenerado pelo som que ele produz, principalmente diante de Deus. O som do coração regenerado é o som da gratidão, das ações de graças, do louvor, por tudo. Por tudo? Sim, por tudo. A cascavel faz um som com a ponta do rabo. E o homem ingrato faz com a língua. Quando você escutar o chiado que a cascavel faz com o rabo, tome cuidado, porque ela está pronta para golfar. Ela está pronta para golfar aquela saliva, aquela baba venenosa que ela tem nos dentes, que ela tem na boca. O ser humano não regenerado, ele é parecido. Romanos capítulo 3, verso 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Assim é o egoísta e ingrato. Tem veneno na boca para golfar. E no capítulo 2, no versículo 13, que já foi lido no início, o apóstolo Paulo voltou a falar de gratidão. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Qual é esta outra razão? Ele diz: e que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós os que credes. Que riqueza tremenda tem aqui. É tanta coisa
vamos tentar extrair por parte essa razão de gratidão que Paulo menciona. Vamos começar por aqui. Tendo vós recebido a palavra. Paulo está falando aos irmãos, tendo vós recebido a palavra de nós. Que palavra aqueles irmãos receberam de Paulo? No capítulo 1, versículos 5 a 8, vamos ouvir. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que palavra eles ouviram de Paulo? A palavra do Evangelho. Foi a palavra do Evangelho que eles receberam. Paulo diz, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E continua dizendo, de vós ecoou a palavra de Deus. Vejam os irmãos, que coisa linda, preciosa. De vós ecoou a palavra de Deus, como o som de um tambor. O eco vai longe, o eco sonoro vai longe. Então, daquela igreja, daqueles irmãos, a palavra de Deus ecoava, retumbava, repetia o tempo todo. Então, aqueles irmãos, os tessalonicenses, receberam a palavra do Evangelho, a palavra de Deus. E Paulo diz assim, em relação à palavra, que de nós ouvistes, que de nós ouvistes. Em primeiro lugar, irmãos, eles ouviram a palavra, depois receberam a palavra que ouviram. Estão entendendo? Primeiro ouviram, depois eles receberam a palavra que ouviram. Ouvir é fundamental. Ouvir a palavra. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir fica em nós. Escutar, nem sempre. Eu estou escutando muito barulho que está acontecendo lá fora. Passarinho cantando, um barulho que está lá fora. Eu estou escutando, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus. Eu
Eu sei que tem gente que prefere escutar o barulho e descartar a palavra, ouvir a palavra. Tem gente assim. Conheço uma história de um irmão que perdeu toda a mensagem por causa de um grilo. Tinha um grilo no banco, não sei onde, e é difícil achar grilo. Você escuta o barulho. E ele ficou encucado com o barulho, o som do grilo. E a mensagem se resumiu em um grilo. Ele saiu grilado. É por isso que tem muita gente grilada. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Veja bem, Jesus falando, Jesus dizendo: vede, pois, como ouvis. Ouvis é ouvir, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece, não é o que tem, é o que parece ter, lhe será tirado. Vede, pois, como ouvis. Como que você está ouvindo agora? Neste momento. Ouvir não é no ouvido, é no coração. Tá? Ouvir a palavra não é meramente com os ouvidos, mas no coração. Quando Jesus fala de ouvir, é ouvir no íntimo, no nosso coração. Você perde muito quando você acha que a palavra de Deus é genérica. É genérica. Eu não preciso. Não está falando comigo, talvez com alguém, com quem está ao lado. Não. A palavra de Deus não é genérica, não. A palavra de Deus, irmãos, é muito específica, pessoal e particular. E você deve ouvir a palavra de Deus para você, todas as vezes. A palavra de Deus fala para todos, mas se você não ouvir e receber a palavra de Deus como se você fosse a única pessoa do mundo, você ficará sem nada. Se você não ouve a palavra de Deus no seu interior, para produzir a condição que Deus deseja, então, até aquilo que você pensa que tem, lhe será tirado. Foi Jesus quem disse. É muito importante ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, verso 13.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu refazer. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Prestou atenção no que a palavra de Deus está dizendo? Aí diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Você está entendendo? A fé tão preciosa, a fé pela qual nós cremos, pela qual nós podemos nos aproximar de Deus, tem que ser pela fé. Essa fé vem pelo ouvir. Se você está ouvindo mesmo a palavra agora, a fé também está chegando ao seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, o ouvir Cristo falar, porque Cristo é Deus. Atos, capítulo 10, verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Para entendermos um pouco mais, vamos ouvir também a leitura do verso 24 e também o verso 27. No dia imediato, entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Tratava-se de um culto na casa de Cornélio, um homem importante, um capitão romano. Ele convidou seus parentes e também os seus amigos íntimos. E muitos estavam reunidos na casa de Cornélio. E o pregador era o apóstolo Pedro, que estava assim pregando o Evangelho. Não vamos analisar a mensagem de Pedro hoje, mas ele falou da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e nós sabemos que Jesus não morreu sozinho e nem ressuscitou sozinho, que são experiências compartilhadas conosco. E Pedro estava pregando para aquelas pessoas naquele culto. De repente, o Espírito Santo desceu, caiu, desceu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra. O Espírito desceu sobre todos que estavam ouvindo a palavra. Não diz que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam lá reunidos. Diz que o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. É possível que tivesse gente lá que não estava ouvindo a palavra, que estava lá
para deixar o capitão contente, estava lá porque o capitão convidou. Quem sabe não vamos comer alguma coisa? Vamos esperar a hora do churrasco, o bolo. Vamos ficar aqui ouvindo as conversas paralelas, os barulhos. Mas aqueles que estavam ouvindo, irmão Vavá, a palavra, o Espírito desceu. O que é que o Espírito Santo faz? Você está ouvindo a palavra, está recebendo a palavra. A palavra é o meio pelo qual o Espírito trabalha, porque é a espada dele. O Espírito desce e já começa logo fazendo a regeneração. E depois não deixa mais a pessoa, porque ele tem todo um trabalho além da regeneração para fazer na pessoa, que ele desceu. Vamos voltar lá para capítulo 2, versículo 13 da primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ler novamente. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Eles ouviram e receberam como palavra de Deus e não como palavra de homens. Se você ouvir palavras de homens, perderá o seu tempo. Se você veio aqui ouvir homem falar, de nada adiantará. Se você veio para ouvir meras palavras de homens, então você perderá o seu tempo. Nesse caso, se for só para ouvir homem, eu quero lhe dizer, você vai encontrar muitos outros homens que falam muito melhor, mais bonito, mais correto, mais dinâmico, empolgante do que este que vos fala. Você vai encontrar muita gente que vai falar muito melhor do que eu. Se for só para ouvir homens, eu diria que você deveria procurar outro lugar para ouvir, porque aqui eu não vou lhe acrescentar nada para você. É isso que você está vendo. Mas se você veio para ouvir Deus falar, se você veio assim
para ouvir Deus falar, ouvir a palavra de Deus. Então, não importa quem esteja falando, se o que está sendo falado é a palavra de Deus, e você está recebendo como palavra de Deus, aí sim, aí a mudança acontece. Aí você vai ser muito beneficiado, porque é a palavra de Deus. Então você não pode querer ouvir homem, mas você também não pode, quando você estiver ouvindo um homem que está falando a palavra e não conversa fiada, você também não pode deixar de receber a palavra que está sendo anunciada por essa pessoa como palavra de Deus. Como palavra de Deus. O que Deus quer produzir em nós com a sua palavra? A nossa regeneração. Começando com a regeneração. Regeneração, irmãos, consiste da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo, da vida do Senhor em nós, do próprio Senhor em nós, sendo a nossa vida. É o Evangelho. É o Evangelho. Eu não pergunto se você é evangélico. Eu não pergunto isso para as pessoas, irmãos. Você é evangélico? Não. A palavra evangélico está muito desgastada, perdeu o seu significado. Eu não pergunto, você é evangélico? Eu pergunto, você é o Evangelho? Você é Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho é Cristo vivendo em nós. É a nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo e Cristo vivendo em nós. É Evangelho. Você é isso. Eu creio na palavra. A palavra de Deus é a verdade em mim. É a verdade em mim. Então, o texto diz: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. Em relação à palavra de Deus, temos 3 passos importantíssimos. São eles: ouvir, receber e acolher. Ouviram, receberam e acolheram. Ouviram, receberam e acolheram. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. Ouvistes vem antes de receber, mas depois de receber vem o acolhestes. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes. Acolhestes. O que significa esse acolhestes? Significa que agora a palavra de Deus internalizou em nós, entrou em nós, está dentro de nós. A palavra agora é a nossa vida. A palavra agora está dentro de nós. A ideia de acolher é a ideia de uma coisa interna. Assim como o útero materno acolhe
o espermatozoide do companheiro se junta e resulta numa nova vida, assim a palavra de Deus, quando é acolhida no nosso coração, vai surgir uma nova vida. E diz mais, a qual está operando eficazmente em vós os que credes. A qual, irmão José Rabelo, a qual? O que é a qual? É a palavra acolhida no seu coração. Essa palavra acolhida em nós, diz aqui, que é operante. Ela opera eficazmente em vós, os que credes. A palavra já operou a fé para crermos. E agora, nós que já cremos na palavra, a palavra de Deus está em nós operando. É a palavra ouvida, recebida, acolhida em nós, e essa palavra opera eficazmente. Ela opera por dentro. Tem gente que quer tem gente que quer ver a operação da palavra ao seu redor, alguma coisa bombástica que Deus operou, que a palavra fez. Ô irmão, a palavra de Deus está operando dentro de você. A palavra de Deus, irmão, está operando dentro de você. Você não acha isso suficiente, não? Operando em você a mudança que Deus quer. Deus opera o tempo todo em nós. Deus opera o tempo todo em nós para produzir aquilo que Ele quer. O que a palavra de Deus opera em nós, irmãos? Opera a vontade de Deus através de nós, em nós. Opera a palavra de Deus, a vontade. A palavra é eficaz em nós. A palavra opera eficazmente em nós. Opera o que Deus quer realizar em você. Prestou atenção? Não é o que você quer que Deus opere em você. É o que Deus quer realizar em você, que está no projeto dele. Então a palavra opera o que Deus quer realizar em nós. Opera a vontade de Deus em nós e através de nós. Quando se ouve a palavra, recebe e acolhe, você está recebendo, acolhendo o próprio Cristo em você. Quando você ouve, recebe e acolhe a palavra de Deus, você está recebendo o próprio Cristo em você.